Obrigada, Maria José. Recording is on. Esse egípcio é todo engraçado, né? Alguém sabe orar em línguas digitais aí, que nem o apóstolo Becker falou? Então, pessoal. Ô, Milena! Oi? Companheiro Jitsi, não tem número. Alguém aí que está com o microfone aberto. Poderia fechar o microfone, por favor, por causa de algum ruído? Então, eu vou compartilhar minha tela agora. Amém? Esther, quer falar alguma coisa? Não, pastora, estou recebendo aqui. Tá. Milena, quer falar alguma coisa, Mi? Não? Você quer falar alguma coisa, Maria José? Gratidão. Tava com saudade já de vocês. Esther aparece. E que a gente está aqui pronto para, né, aprender mais e seguir em frente com Jesus Cristo. Alguém de vocês quer falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se até o final? Não? Beleza, vou compartilhar a tela. Tem uma. Ah, tem a Luciana Lima, que falou que mora em Pernambuco. Ah, é você, querida. O Emerson, Emerson, você é pastor. Por favor, ensinem a tratar vocês. São pastores, apóstolos, bispos, mestres, evangelistas. E eu não quero deixar de falar da forma certa o nome de cada um aí. Claro que me chamar pelo meu nome não me desonra, mas eu gosto de tratar as pessoas da forma certa. O senhor é pastor, Emerson? Não, nós temos um ministério, nós somos chamados para um ministério profético, né? A gente tem trabalhado e tem sido usado nesse chamado profético. Nós temos um ministério em São Paulo, onde a gente tem pastorado aqui, pastorei uma igreja aqui na zona norte de São Paulo, né? Região de Santana, não sei se o pessoal conhece. E nosso chamado foi muito rápido, né? Com 40 anos, eu tive uma experiência, na verdade, congregava no ministério aqui em São Paulo, no Brás, Plenitude do Trono de Deus, do Agenor Duque, e foi o meu primeiro contato, né? E tem um testemunho que realmente glorifica muito o nome do Senhor, e a gente tem aprendido nessa caminhada como o Evangelho transforma. E agora acabei de chegar de Curitiba, né? O Senhor Espírito Santo tem conduzido a gente, mostrando principalmente acerca do avivamento para o Brasil. Tive no Comando Águia, também lá em Curitiba. Meu primeiro contato foi através do ministério do Gelson Berg, né? E de lá para cá a gente o Senhor tem conduzido a gente e nos capacitado, né? Dia após dia, né? E vivendo realmente o evangelho que a gente acredita que transforma, liberta, né? A gente também tem passado por algumas igrejas onde o Senhor tem mostrado também o quanto é importante, né, a gente ter o entendimento da palavra de Deus. E é isso. A gente está caminhando dia a dia, pequeno, mas Deus tem colocado pessoas, e eu creio que hoje é um dia muito especial que está marcado para que a gente possa ser mais um dia de capacitação, né? Eu tenho acompanhado agora há poucos minutos, né, mas a gente tem sentido aqui, né, porque não tem distância, a unção, que está muito presente aqui nesse momento, né? E eu creio que eu estava sentindo aqui quando o apóstolo estava orando, né? E era muito real, muito notória aqui a unção, né? Então a gente percebe que realmente Deus tem levantado homens e mulheres nesse país para fazer a diferença, né? E eu creio que através desse país, coisa que o Senhor Espírito Santo desde o primeiro momento trouxe ao nosso coração, que daqui vai sair homens e mulheres para o mundo, né? Para viver esse momento tão especial, né? Que a gente tem vivido. Amém, amém, amém.
Isso mesmo, você foi boca profética agora, sabe? Discernindo o que está no nosso espírito. Você está na frequência Amém, amém. do que a gente tem falado. É, é muito notório. No primeiro contato que eu tive com o ministério, com a escola, né, foi lá há 5 anos atrás, e aí depois ali foi tão importante, né, a chave de entender, né, como que funciona todo esse processo da unção, como o processo de capacitação, a questão do 5 ministério, quando você está alinhado com o seu chamado, como você traz o resultado para o reino, né? Porque aí você tem a profundidade da revelação da palavra, né? Quando você vai conhecer a árvore pelos frutos, isso está muito atrelado ao seu alinhamento do seu chamado. E eu passei por um processo de deserto, né? E o senhor tinha dito, o primeiro dia, quando eu entrei, e há 3 anos e meio, no mesmo lugar que ele falou, hoje está iniciando o seu processo, depois de 3 anos e meio, ele falou, hoje termina. E é interessante como aquela passagem em Números 20, de 7 a 13, que fala acerca de Moisés, e a gente está falando de Moisés, que o senhor falou para ele falar com a rocha, e ele bateu. O que a gente tem vivido hoje, o quanto é importante, a grande palavra-chave para o reino, para acessar o reino, é a obediência. E eu estou sentindo o meu espírito para colocar essa palavra hoje como chave aqui nessa reunião, porque o que a gente tem vivido, o que a gente tem vivido no dia a dia, quando você está atrelado a essa chave de obediência e alinhado com o seu chamado, né, como você realmente tem resultado no reino, obviamente para a glória de Deus, né? Então a gente, mesmo caminhando tão pouco tempo, né, a gente tem vivido experiência, Deus tem levado para Curitiba, para Porto Alegre, ele manda preparar a mala, você não tem recurso, no dia assim, na mesma semana, tudo se abre, para tudo que se cumpre o propósito, porque a gente tem entendido em tão pouco tempo que ele não tem compromisso com a gente, mas ele tem compromisso com a palavra dele e com o propósito dele, né? E quando você está alinhado com isso, quando você levanta a mão de manhã e fala, eis-me aqui, apesar ele usou uma jumenta, mas como é um Deus de relacionamento, né? Então eu sinto no meu espírito, existe uma pessoa aqui que o senhor está, na verdade, essa palavra de obediência está muito atrelado a ela, né? Pelo momento que ela está vivendo. O nome dela, o senhor me mostrou uma letra, quando eu olhei, uma letra J, né? Então, porque muitas vezes ela busca esse entendimento, então a grande chave para o ministério dela é acerca disso, de alinhamento ao propósito. Descubra qual é o seu chamado, né? E viva realmente o diferencial, aquilo que todo mundo busca, né? Eu queria deixar isso porque quando eu estava ouvindo todo mundo falando, veio uma letra J para mim. Então, eu não tenho essa prática de entrar no grupo e falar, mas o senhor está me incomodando muito aqui para dizer para ela que está muito atrelado a isso, né? Alinhamento ao ministério, ao chamado, e como eu ouvi o apóstolo, né? Você vê, quando ele é um apóstolo, foi chamado para o ministério apostólico. Quando a gente ouve a oração, quando a pessoa está alinhada a esse propósito, a esse chamado, você percebe, mesmo não tendo a distância, você sente a unção, né? Porque ele está com a chave, está um canal liberado. É isso que eu queria deixar para vocês. Amém, amém, amém. É Jéssica, né? Jéssica. É Jéssica o nome dela? Janaína? A Jéssica está presente na sala? Jéssica? Não, tem Janaína com J. Vi uma letra J, não estava tendo discernimento. Tem Maria José, tem com J, pessoal. Não, é a Janaína. É Janaína. Não, é Janaína. Janaína, eu não te conheço, mas entenda isso, enquanto alinhamento de ministério, de chamado, para que você possa realmente ter um grande resultado. Todos que estão aqui realmente foram separados, né? Lá como está em 1 Pedro, né, 1,16, 15,16, seja santo porque eu sou santo, isso está muito a questão do separado, né? Porque a gente percebe muito isso hoje, a gente percebe muito isso hoje, que a gente tem vivido uma igreja que está muito distante disso, né? O avivamento está vindo do sul.
né, e foi meu primeiro contato foi com o Gerson Becker. Eu falei, mas ele não é do Sul. Aí depois eu fui descobrir que ele veio do Sul. E você vê como que isso é um direcionamento, né? Curitiba, Porto Alegre, né? Tem surgido esses ministérios. E obviamente que tem se pulverizado por todo o país, né? Então, por isso que eu perguntei de onde que vocês são. Pode ter certeza que aqui, todos que estão aqui presentes, realmente faz parte desse grande plano de Deus, desse grande propósito, né? É a opção de start. Né? Eu demorei muito para entender isso, mas o Espírito Santo é maravilhoso, ele conduz a gente. Quando você se coloca na condição de simplesmente, dentro dessa passagem de números, obedecer, né, desde o do pequeno até o grande chamado, né, grandes situações, né, você vai viver e vai ter grandes frutos para o reino de Deus. Amém, Desculpa ter amém. me estendido, mas eu gostaria que isso chegasse ao coração da Janaína. Amém, irmão. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Você vê que a minha internet tá meio ruim aqui, então não deu para ligar a câmera. Mas amém, eu recebo, sim. Eu sou consagrada pastora, também estou passando aí por uns momentos. Mas Deus tem me honrado grandemente. Louvado seja Deus por estar usando a sua vida. Amém. Glória a Deus. E obediência é Amém, amém. primordial, né? Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado mesmo. Eu sou de São Carlos, aqui do estado de São Paulo. Glória a Deus, Janaína, pela sua vida aqui conosco, viu? Aleluia. Amém. Luciana Lima, muito prazer. Tudo bem com você? Pois é, irmãos, eu estou muito feliz. Profeta Emerson, deixa eu te falar, essa mensagem é para mim também. Hoje mesmo eu falei com o apóstolo lá, mandei um monte de mensagem para ele, falei, pai, eu não quero. Foi muitas vezes eu falando para ele que eu não quero, e ele, você tem que cumprir seu ministério. Você tem que fazer o que Deus mandou você Amém. fazer. E já brigou comigo, ele é bravo comigo às vezes, né? Uma vez que ele Amém. falou comigo assim, eu já estava bravo, porque uma vez que ele falou assim, isso não é opcional, isso é uma ordem específica. E você está falando, irmã, está vindo para mim a entrega de um bastão, se prepara. Você é assim. É um bastão que está chegando para ti. Nossa, Qual irmã você está falando, Janaína? Pastora Janaína? ele disse que Oi? tem um bastão, está vendo um bastão sendo entregue para ti. É? Foi o que ele falou. Glória Eu também, quando ele falou Jota, também tomei posse, irmão. Não, Porque o Senhor tem me falado muito comigo. É uma música muito alta, mano. Viu, pastora Janaína? Oi? Nós não recebemos aqui a profecia que foi para você, nós estamos... Amém. Vou te ensinar. Essa passagem de Números 20 tem sido uma bandeira que o Senhor tem colocado acerca desse final de ano, né? É uma bandeira para o ano de 21, que nós estamos passando um processo realmente de... É um processo, na verdade, esse processo que a gente está passando, simplesmente ele só está transformando, só está mostrando aquilo que está dentro da condição nossa como pecador, né? No dia a dia a gente tem reparado muito isso, né? E como fica claro a diferença, né, daquele que caminha dentro da condição, né, de caminhar com o Espírito Santo, né, nesse processo que nós estamos vivendo hoje. E o Senhor falou muito para mim acerca dessa passagem, Números 20, de 7 a 13, e eu gostaria de deixar até essa bandeira, porque isso tem sido uma chave de uma diferença do meu ministério acerca de caminhada. Né? Então, quando você carrega essa bandeira, né, e o Senhor chamou a gente lá no começo, que a gente, para a glória dele, que eu diminui, que ele cresça, né, para um ministério de destravar. E aí eu entendi que toda essa minha caminhada, que Deus colocou homens e mulheres, grandes homens e mulheres, né, na qual a gente tem honrado, né,
o quanto é importante que a unção que você respeita, né, você atrai. Isso é uma grande verdade, né? Quando eu tive meu primeiro contato com Gelson Becker, né, o apóstolo, né, isso foi muito evidente. De cara eu já senti aquilo que estava sendo derramado sobre a vida dele. Eu nunca tive o contato com ele, mas como é muito real essa condição da unção. Então, muitas vezes a gente não tem esse discernimento de como aquilo que quando você está alinhado com o seu chamado, não importa, porque são 5 ministérios, o cabeça é o Cristo. Então, assim, aquilo que você vai ser usado, ou pastor, para cuidar das ovelhas, ou ministério apostólico, né, onde você vai abrir fronteiras, muitas vezes as pessoas querem colocar um nível de condição diferenciada, ou maior ou menor. Quando você entende que você é apenas uma peça do quebra-cabeça, né, como isso é importante, como isso traz resultado para o reino. O senhor tem falado muito com isso. Eu estou num lugar agora, estou no meu quarto aqui, no quarto de oração, né, e a gente sente a unção muito forte agora, né, porque não tem distância, né? Eu Amém. sinto cada um de Amém. vocês, como vocês são separados para algo, para um ministério extraordinário, né? E Glória muitas a vezes Deus. a gente olha os vídeos, olha pessoas que hoje têm trabalhado para o reino, e você vê uma distância tão grande, mas o Senhor disse que está levantando homem e mulher, uma nova geração que não tem preço, que não vai se vender, que muitas vezes você questiona uma igreja que é fria, uma igreja que não olha para o plano verdadeiro de Deus, que é o plano da salvação, e você questiona, mas tudo isso faz parte de um grande propósito de Deus para levantar uma geração, porque tenho certeza, que todos que estão aqui, quando tiver numa condição, né, de, vamos dizer assim, de evidência, muitas vezes não fazer como tem feito hoje, né, distanciado a igreja do verdadeiro propósito. Então tudo isso faz parte, né, a gente tem que estar muito alinhado com isso. E quando ele dá uma bandeira como essa em Números, né, que a gente está falando de Moisés, né, não chegou a ver a terra prometida, mas tudo isso faz parte de um grande propósito. Então, pode ter certeza que daqui, e principalmente desse trabalho que está sobre a sua gestão, que está sendo passado um bastão, o Jason Becker, ele já sabe disso, já foi colocado, o senhor já falou para ele. Você está sendo selecionado para essa nova etapa da escola. E você sabe disso, porque ele já. Só que a gente tem medo. Só que quando a gente coloca no coração. Nossa, muito forte aqui. Quando você coloca no coração que não é você, mas é ele através de você, foge da sua mão. Foi por Porque a isso, gente olha pela aparência. que eu ainda vim abrir essa sala. Porque eu pensei comigo, É, né? Eu pensei, puxa, Deus já usou até uma jumenta, né? exatamente. Ele, Essa foi a palavra que saiu hoje, essa palavra que saiu no carro hoje, né? então, Então, assim, eu queria finalizar só para a gente você dar continuidade, porque você está à frente desse. Mas o Senhor tem colocado agora no meu coração que existe, você vê como que é perfeito as condições de Deus, né? Ele falou, filho, eu te usei agora é o momento de capacitação. Tenho certeza que você está colocando alguma ferramenta para a gente que vai ser como instrumento para cada um no dia a dia. Então, assim, ó, deixa Deus te usar, você está pronta, não tenha medo. Pode soltar os slides aí que nós estamos prontos aqui para receber. amém. Amém. Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, Senhor. Até isso, aleluia. Até isso, meu irmão, para me encorajar. Vários, né? Maria José mandou para mim ontem também umas coisas. E esse apóstolo, hoje, quando eu conversei com ele, ele contou que era apóstolo e tudo. Eu falei com o apóstolo Becker, falei, pai, não sou, prega só hoje lá, por favor. Ele falou, não, justo hoje que eu quero que você ministre. Só mais para frente que eu vou entrar e que você já vai estar seguro, vai estar bem, não vai nem querer que eu vou mais, mas aí eu vou. Porque ele falou que não dá para explicar, não. Ele fala que eu tenho que ir além dele, que já chegou minha hora faz tempo. É que nem a águia, quando está o filhote no ninho, ela vai tirando as plumas e vai empurrando o filhote para ele voar, né? Eu estou me sentindo bem desse jeito, sabe? Nesse momento. Aí, qualquer coisa, vocês vão ponderando aí, tá bom?
Que Deus seja tudo em nós, Ele é tudo em nós. E toda honra e toda glória seja só para Ele. Então, irmãos, aqui eu estou com um PDF aqui sobre a guerra espiritual sem retaliação. Por quê? Porque todo mundo a gente vê que existe até uma falsa doutrina hoje que... Mana, Oi? tem uma música que está muito alta no fundo. Não dá para ouvir muito bem. Não é aqui, não. Uai, é sim, tá tocando ainda? Não, não tá não, eu parei ela. Não é aqui. Agora sim. Uai, parou? Agora deu. Sim, Uai, então tava parou. tocando sem ligado aqui. Olha, deixa eu ver se não é Deu, parou. Deixa eu ir. Então, ó, Guerra Espiritual Sem Retaliação é o título que eu dei, mas na verdade a gente vai tratar mais sobre a alma, porque a gente já entrou nesse estudo sobre a alma na aula passada. Aí vocês vão pegar os PDFs para olharem, porque vocês já devem saber sobre isso bastante, mas sempre tem alguma coisa, né? E, inclusive, se tiver alguma coisa a acrescentar, me manda depois, tá? E a gente começou a falar sobre a alma, sobre a composição da alma, né? De que ela é composta, de como ela se desintegra às vezes, igual quando alguém fala, puxa vida, minha alma, meu coração se fez em 1000 pedaços, né? Me despedaçou. E realmente isso é verdade. A alma da gente se fragmenta. Ela, né, tem até aquela passagem, né, no Vale da Sombra da Morte. Às vezes a gente tem um fragmento nosso que está em lugares indevidos, na mão de pessoas que têm maldade, ou até. Aí, assim, esse PDF aqui, ele é a complementação do anterior. Ele vai falar dos mesmos assuntos, só que com foco na cura da alma. Então, vai basicamente falar quase muitas coisas do que já foi falado no PDF anterior, então não vou nem fazer uma revisão da aula anterior por causa disso, tá bom? Há uma falsa doutrina de que a gente, posso até chamar de doutrina já, porque isso tem sido muito pregado, de que ninguém deve entrar em guerra espiritual sem estar preparado, mas eu sinto muito em dizer que nós vivemos uma guerra espiritual o tempo inteiro. Né? Quem concorda comigo? Pode falar amém aí. Concordo, amém. Se você já Amém. 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 recebeu a Cristo, você já entrou na guerra. Antes você já estava na guerra. Porque você lutava para fazer o bem, mas vinha o mal para te levar para as coisas que todo mundo tem consciência de que é errado. Até os cachorros. Já viu o cachorro quando rói o chinelo? Você chega em casa, tem 2 cachorros, você pergunta, quem fez isso? O que roeu fica cabisbaixo com o rabinho entre as pernas, ele sabe que ele errou. Até os animais sabem o que é errado, a gente tem consciência, né? Então, o mal fica tentando levar a gente contra tudo que a consciência diz que não é legal, vai indo até. Existem vários fatores que vão fazer com que a pessoa vá para esses caminhos que vão levar ela totalmente fora do que Jesus, né, do que Deus planejou. E aí depois tem as que aceitam a Cristo e já tem uma guerra mais difícil ainda, mas desde que a gente nasce já está em guerra. Por quê? Porque antes do ventre da mãe, né? O que Deus falou com Jeremias lá? Antes do ventre da sua mãe eu te aprovei, né?
A gente é criado primeiro no espírito, depois a gente é gerado no ventre da mãe com todas as faculdades necessárias para gerar, para cumprir o propósito para o qual nós fomos trazidos à Terra, né? E o nosso corpo vem com tudo isso. É por isso que a gente já tem um chamado, né? E eu sempre uso o exemplo do microfone do abridor de lata, que é, se eu tenho um chamado para profeta, aí eu vou assumir uma igreja, eu posso assumir uma igreja. Mas dependendo se eu for muito profeta mesmo, vai ser bem difícil, vai ser que nem você pegar uma lata e tentar abrir com um microfone. O microfone vai se sentir um zero à esquerda, é isso que está acontecendo. Essa compaixão que eu tenho com esses profetas que estão aí e não sabem nem que são profetas, é por causa disso, porque eles são como um microfone que foi feito com toda a tecnologia de primeira linha para amplificar a voz, para fazer algo assim tremendo. Porém, coloca ele em outras coisas que ele não foi chamado para fazer, ele não vai desempenhar esse papel bem, e ele vai se sentir um zero à esquerda, da mesma forma que um abridor de lata, que foi uma pessoa que tem um chamado mais para servir, que tem um chamado para ensino, por exemplo, ou para evangelismo, vamos supor. Você pega um evangelista e manda ele ficar dentro de 4 paredes, ele vai enlouquecer ali. É a mesma coisa pegar o abridor de lata e mandar alguém cantar. Ele vai amplificar alguma coisa? Não vai. Então, se a gente não sabe o nosso chamado e não sabe responder a ele, a gente vai ser sempre infeliz. Mas como a gente vai saber qual é o nosso chamado? Como a gente vai entrar lá em Jeremias 51, 52, na sala das armas? Como a gente vai entrar nas salas que tem no céu, onde a gente vai, por exemplo, se você entra numa sala da adoração no céu, você é músico, você vai receber do céu que você vai fazer música que vai viralizar para o mundo inteiro. Você nem sabe o que você fez ali, porque está além da sua capacidade. Entendeu? Então, mas como que a gente entra nessas salas do céu, onde a gente recebe a unção de Deus para responder a um chamado? E como a gente vai saber qual é esse chamado? Tudo isso precisa de um altar de relacionamento. Existem coisas que só vão ser liberadas no nosso espírito a partir de 3 horas de oração em línguas. Existem coisas que são liberadas no nosso espírito a partir de um altar de 7 horas, 6 horas, um ciclo de oração de Davi. Se for 2, já é outro tipo de unção. Se for 3, já é outro tipo de unção. E o Espírito, né, que foi enviado a toda a terra, não tem por que a gente não crer que ele vai ser enviado a nós também, né? Mas isso tudo precisa de um altar. E são vários tipos de altar, né? Os batismos também são vários. Não é o batismo das águas, aí depois vem o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo e com fogo, né? Mas aí tem vários, tem o do amor, no amor de Deus, batismo no amor de Deus, você tem que estar no mínimo uma terceira ou quarta dimensão. A gente já falou aqui das 7 dimensões. Você tem que estar vibrando na quinta ou sexta frequência de glória, para você receber esse batismo total do amor de Deus que cura todas as feridas na sua alma. E então, assim, esse PDF aqui vai tratar dessas doenças da alma, dessas questões da alma, que existem técnicas que podem ser úteis para curar, para libertar, né? Uma confissão de pecados. Aliás, a confissão de pecados é uma coisa extraordinária. Se a gente tiver disposição de se expor, a gente vai simplesmente estar rompendo com uma casca
que encobre a gente. Nós somos como tochas, né? Somos luz viva, né? Luz viva, tochas nas trevas. Porém, os pecados encobrem a gente, impedem da gente ser luz. Agora, quando a gente confessa os pecados e se expõe, a gente prefere dar a glória a Deus do que ao nosso ego. Quando a gente peca, já confessa logo, já se expõe. Ou mesmo quando você quer orar por alguém, está enfermo, aí você pensa, puxa, mas se eu fizer isso, o que esse povo vai pensar de mim? Aí você está dando mais glória para o seu ego, para o seu orgulho, do que para Deus, né? Então, se a gente sempre põe a glória para Deus e está disposto a se expor, isso é morte. Quando há morte, há ruptura nessa camada, nessa cápsula, que impede a gente de brilhar na luz. Então, é muito sério isso, sabe? A gente tem que ter esse altar, porque se você não tiver o altar, você não vai conhecer nada disso. Quantos de vocês têm um altar? Estão me ouvindo? Sim, eu tenho. Eu tenho. Tem um altar, um lugar físico, onde você vai todo dia, no mesmo horário, Eu orar, tenho também. tirar tempo de qualidade com Deus, desligar o celular, não deixar nada tirar sua concentração, como adoração, ficar amando ao Senhor, contemplando a face dele, e pedindo a ele uma palavra, daí ele te dá uma palavra, aí você adora de novo, ele te dá outra palavra, se relacionando com ele. Quantos vocês têm esse altar? Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque, irmãos, é muito importante para a gente saber que. Vou até deixar de compartilhar essa tela aqui. Gente, olha, se a gente não tem esse altar, a gente está perdendo tanto. Isso que eu estava falando do altar de ficar um ano, não precisa de estudo, não. Você tem um cantinho que você vai todo dia ali se relacionar com Deus, porque o seu espírito se acostuma. E aí, quando você chega ali, ele já começa a orar em línguas involuntariamente. Começa a acontecer, assim, você chega no seu quarto, parece que as paredes somem, você já está em outras dimensões. O Espírito Santo começa a te levar. Eu vivo isso o tempo todo. Ele me leva, ele manda eu falar um versículo, eu vejo as vidas sendo transformadas, eu vejo Deus me usando em curas, sem eu ter ido lá. Deus me levou em outras nações, em várias situações. E isso acontece depois de um tempo de comunhão nesse lugar, porque o Espírito Santo vai tratar de tirar toda a idolatria inconsciente, todo pecado oculto, sabe? Aspergir água pura e o sangue dele, trocar o coração de pedra pelo de carne, né? Nós já falamos sobre isso aqui, tem uma reunião que a gente fez aqui só sobre isso. Deus fez o homem de barro, né? O barro duro, igual pedra, e ele foi soprou o fôlego de vida e se tornou alma vivente, né? O sangue veio do céu e passou a correr sangue nas veias, se tornou carne, alma vivente, a mesma coisa do coração da gente, né? Quando Deus fala isso lá em Ezequiel 37, 25, se não me engano, que eu sou ruim no endereço, tá? Então, essa vida, quando você está se relacionando nesse altar, você recebe essa vida de uma tal maneira, se sai de lá, igual quando Moisés desceu do monte. Todo mundo olha para você e reconhece que você não é o mesmo. Você esteve com o Senhor. Todo mundo sabe disso, quando você sai desse lugar.
O problema é que cada vez que você vai ficando, mais você vai querer ficar. E você não vai querer sair tão cedo. Cada vez você vai querer mais e mais. Aí é difícil até, porque aí você não quer sair mais da presença dele ali, e aí você tem outros compromissos, você tem que fazer, né, outras coisas. Mas ele entende, sabe? Só que, assim, esse lugar é o que traz cura em todas as feridas da alma, porque nós temos a parte inconsciente, onde a gente guarda mágoas que a gente acha que perdoou. O perdão tem níveis, né? A gente acredita que perdoou, mas não perdoou. Está lá, ferido na alma, às vezes. E a gente acha que perdoou. Mas o Espírito Santo, ele, nesse altar, é onde ele vai te trabalhar todo, sabe? Vai te moldar, vai trazer luz nos lugares mais escondidos, no profundo escondido. E vai fazer com que você inteiro, todos os vãos do seu ser, seja iluminado. Aí não tem como, aí são as 7 chamas do Espírito de Deus, né? Que é falado em Isaías 11. Elas são ativadas. Todas as 7 chamas. Você imagina você possesso pelo Espírito Santo de Deus? Umas 7 chamas ativadas. Né? É só através do altar. Não tem outro caminho. Amém? Amém. A gente não limita Deus, né? Igual ele fez comigo. Você tem situações que chega e te toma, mas geralmente quando aconteceu isso comigo foi quando eu estava no meio de um povo onde ele me mandou, ele falou comigo e me tomou em ira. E eu ficava rodando assim, ó, com os 2 pés assim, falando que vocês, isso, e vai acontecer isso, vocês não consertar. E aí, logo em seguida, veio tudo à tona, pecado, sujeira, tudo que estava lá. Porque o profeta tem disso, né? De sentir a ira de Deus onde tem pecado, de sentir a tristeza de Deus onde tem pecado, né? Todo mundo sabe disso aqui. Vou compartilhar de novo a tela. Mas assim, quando eu estou no meu altar, é que ele me toma de uma forma muito mais agradável, tão agradável, que é um êxtase tão grande, que você, assim, simplesmente você quer se entregar mais e mais. Aí eu começo a meditar, eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Sabe, uma sala dessa... Você vai manifestar na terra se você unir o seu espírito ao Espírito Santo de Deus. Porque é ele que acessa esses lugares em Deus. E você precisa estar conectado com ele. Ele mora em você, mas isso não é automático. Você precisa nós precisamos nos conectar com ele e viver conectados com ele. E, principalmente, buscar essas salas. Um ponto muito importante, se tratando de estratégias espirituais, é estar com a alma íntegra. Não se pode entrar na brecha tendo brechas. O Espírito do Senhor, ele veio sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para, tá vendo? Para alguma coisa, não para ficar parado, né? Para pegar novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nós precisamos trabalhar essas áreas na vida das pessoas, porque essa questão de levantar a mão e ir para a igreja é o que faz com que exista esse mar de pessoas com 1 metro de profundidade. E Deus quer usar cada um de nós para isso, né? A questão do pecado. Quando pecamos, damos direito legal ao inimigo, isso todo mundo aqui sabe, né? Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
legalidade pode ser quebrada em oração de confissão, é o que eu estava falando. Toda legalidade pode ser quebrada em oração de confissão e renúncia. Você pode renunciar ao pecado, confessar o pecado, pedir perdão, e nisso vai romper uma cápsula que vai. Quando eu penso nisso, eu digo isso, eu visualizo, eu vejo uma pessoa que é toda de luz, porém com uma capa, toda coberta com uma parte preta, sabe, que vai se rasgando e se quebrando quando a gente vai confessando o pecado. Porém, o problema não acaba aí, pois feridas na alma também podem ser prisões espirituais e arrebatam muita gente. Tem muita gente escravizada aí por vários motivos, por questões de pactos que seus antepassados fizeram, vem reclamar isso, né? São várias situações. Todo o processo de libertação vem acompanhado de cura interior. Como a gente estava trabalhando até agora de preparação para a guerra espiritual, né? A gente está tratando agora da alma. O que não é cura interior? Não é psicoterapia, pois não trata de diagnósticos psíquicos alheios à espiritualidade. O que é cura interior? São questões da alma atreladas ao mundo espiritual, estando sujeitas a opressões malignas, principalmente sujeitas à fé em Jesus Cristo, que é poderoso para curar todo o nosso interior. A alma, gente, ela produz frutos. A alma produz visões, a alma produz palavra profética. A alma, tudo isso que a gente vê no mundo profético, no mundo espiritual, muitas coisas dessas a alma é capaz de produzir também. Se a pessoa estiver vivendo na frequência da alma, né? Nas faculdades da alma. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai estar fazendo tudo de uma forma que não é verdadeiramente espiritual, portanto, não é eficaz, né? Não é uma coisa que realmente vai funcionar, porque é da alma. E é por isso que o profeta tem que. Todo mundo tem que desenvolver discernimento, né? Para discernir quando uma coisa vem de Deus realmente, né? Ou é da alma da pessoa que está carente, que está com feridas na alma, que precisa de autoafirmação, um monte de coisa. Composição da alma. Cura interior trata da restauração da alma em sua complexidade existencial. A mente abrange intelecto, inteligência, raciocínio, razão e memória. Emoção. A memória, eu também costumo dizer que o Espírito Santo usa muito essa ferramenta, a memória. Emoção trata-se da manifestação dos sentimentos. Muita gente confunde emoção com sentimento, né? Vontade, onde as decisões do homem se formam, pode receber influência. Livre-arbítrio, onde as decisões são tomadas, responsabilidade total do homem. A prova de que o homem pode ser influenciado nas suas decisões é que a gente pode resistir ao Espírito Santo, né? A inconsciência, lugar onde tudo é gravado, não temos acesso, mas exerce influência nas decisões. Então, o que isso quer dizer? Que a gente muitas atitudes, palavras, pensamentos, visão, cosmovisão, pode estar sendo simplesmente guiado pelo que está na nossa inconsciência. Estão entendendo, né? Todo mundo sabe disso aqui, né? Consciência chamada da voz da alma que aprova ou reprova os atos morais absolutos. Isso aqui é só mesmo para premissas básicas para a cura interior. Depende do posicionamento do cristão, mas a gente pensa que é só perdoar e decidir, né? Mas não é. Perdoar não é só decidir. Perdoar passa por decidir, mas é muito, muito mais profundo.
E a gente precisa muito desse altar, onde o Espírito Santo vai nos tocar nessas feridas, nos fazer chorar, nos fazer. E ele vai guiar a gente ao amor, e vai guiar a gente ao perdão. Sabe qual é a guerra de mais alto nível, né? É trazer o céu à terra. E a gente traz o céu à terra através do amor. Porque Deus só está onde tem o amor. Por isso é tão importante esse batismo no amor de Deus, que é o mais libertador que existe. É o que cura todas as feridas da alma. Etapas da cura interior é identificar as feridas, trazer à tona os fatos que provocam dor emocional, ou seja, tocar nas feridas. Isso a gente pode fazer como o EIFOL faz, né? Eu fiz o curso do EIFOL, eu aplico o EIFOL, mas não é tão eficaz quanto você ter o seu altar e realmente ter ele por longa data, a ponto do Espírito Santo poder te trabalhar mesmo, que leva tempo. Sabe? Isso é uma obra dele muito profunda em nós, para a gente chegar a estar do jeito que ele realmente quer para usar a gente com toda a potência. A gente pode fazer isso aqui, se tem uma ficha que você preenche ali, que são 8 páginas, e aí a gente vai lendo junto com o grupo de intercessão, e você vai confessando, a gente vai declarando, você declara o perdão, você perdoa também, né? A intercessão criativa e tudo mais. Mas ainda fica coisas na alma, não é totalmente eficaz. Se a pessoa não tiver esse altar, essa comunhão direta com o Espírito Santo de Deus, onde ela é tocada por ele todos os dias, e se quebranta todos os dias, e ela é cheia, sabe? Isso só dá para saber vivendo, não dá para explicar. E aí tem feridas na alma, tem doenças da alma que só são curadas dessa forma. Desfazer as fortalezas da mente, abrir mão das mágoas que impedem a ação do Espírito Santo. Isso é o principal, né? Assim, o primordial. A pessoa, quando não está disposta a perdoar, nem adianta começar nada, né? Decidir mudar. Porque se você tem mágoa, né, nem dá para conversar nada sobre essas coisas. Mas você só vai conseguir perdoar se o Espírito Santo te tocar. Porque a gente só perdoa através dele. Ninguém é capaz de perdoar sozinho. Por isso tem que ter o altar, né? Decidir mudar o princípio da confissão, que a gente já falou. A cura interior faz parte da santificação do povo de Deus, daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que nasceram de novo, que têm certeza da salvação, tendo fé, e herdarão a vida eterna por Cristo Jesus, o Salvador. Esse processo de cura interior é fundamental para que a gente viva realmente em santidade, seja totalmente livre para fluir, né, na unção de Deus. Claro que Deus não vai usar a gente só quando a gente está pronto, mas Ele deseja fazer isso com a gente, né, para que a gente possa cumprir os desenhos, né, os projetos, receber isso dele, né. As enfermidades da alma. Aí aqui tem um monte de passagem bíblica, tem definição de iniquidade, porque a maioria já sabe, né, que pecado e iniquidade é diferente. A iniquidade é quando o pecado se torna naturalizado, né, na vida da pessoa, também vem de herança, né? Pode ser transferida pela sua herança, de geração em geração. As causas de enfermidade da alma. Há pelo menos 3 causas da enfermidade da alma. Reflexos hereditários, igual a gente já falou, de ser a iniquidade ser transmitida, né, como uma doença espiritual, de geração em geração. Pecados pessoais, como aborto, aliança, julgo desigual, aliança de julgo desigual. Justiça própria, manipulação, controle, mentira, falsidade, cobiça, isso tudo aqui, vocês vão ter o PDF depois. Traumas sofridos,
que aí fica aquela ferida, aquela prisão da alma. A pessoa entra num cativeiro quando ela sofre os traumas, que ela precisa ser liberta, e geralmente isso precisa de outra pessoa também para ajudar, porque a gente só consegue abrir o trinco desses cativeiros por fora. É difícil a gente enxergar eles por dentro, porque a nossa visão fica comprometida. Igual a questão da paternidade, né, Esther? Que compromete toda a nossa visão. Isso é por causa dos traumas sofridos, da orfandade, aliás. Os pecados contra a alma trazem consigo tristezas terríveis e consequências físicas. Sintomas de enfermidades da alma. Depressão, doenças de pele, doenças hereditárias, doenças crônicas, esterilidade, doenças mentais, disfunções sexuais, desvios de conduta sexual, vícios, impotência, frigidez, gastrite. São várias que podem ser meramente físicas, mas que acontece mais quando vem de problemas da alma. Relação da alma com o corpo. A alma conversa com o corpo adicionando os impulsos elétricos do cérebro e lança descargas de hormônios que circulam pela corrente sanguínea. Olha que sério isso. As nossas glândulas são ligadas ao reino espiritual. Nós temos uma glândula que chama pineal, né? Que ela é conectada ao reino espiritual, igual o ecossistema. Ele funciona perfeitamente, né? Por causa dessa ligação que rege todas as coisas do reino espiritual, né? Deus, na verdade, o Criador, que é conectado com a sua criação. Assim como um interruptor que, ligado à rede elétrica, traz através de fios energia para acender a lâmpada, assim é a alma que impulsiona o corpo para receber a saúde. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração ele é muito representado, a alma, né, é representada pelo coração ou pelos rins, depende do lugar. As enfermidades da alma existem e podem ser curadas, mas é necessário arrependimento genuíno. Então Deus irá sarar todas as nossas enfermidades. É isso que eu estava falando, né? Arrependimento genuíno envolve não tristeza, todo mundo que sabe que não é remorso. Aí já pende muito para o lado, muito aí que é decisão, perdão é decisão, amor é decisão. Eu não acredito em nada disso, tá? Amor é uma pessoa, que é Deus, que é Jesus. Perdão existe só se o Espírito Santo te tocar. Pode decidir à vontade. Esaú tentou e não conseguiu se arrepender, né? Da mesma forma, eu acredito que o perdão seja assim também. Você não consegue perdoar se não for tocado pelo Espírito de Deus. E isso envolve muita coisa. Envolve decisão, mudança, sentimento também. Se precisar, até restituição e várias coisas envolvidas. E o apóstolo Becker, que é muito bom para ministrar sobre arrependimento. Ele tem um módulo inteiro só sobre isso e é incrível. E como é libertador. Ele ora a Deus, recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou minha alma para desfrutar a luz. Jó 33, 28. Vou botar isso aqui como observação no final aqui, ó. Psique é a palavra com origem no grego que é usada para descrever a alma ou espírito.
também é uma palavra relacionada com a psicologia e começou a ser usada com a conotação de mente ou ego por psicólogos contemporâneos para evitar a ligação com a religião e espiritualidade. Bom, quando o apóstolo Becker fala, eu falo a psique dessa nação, ele está falando à alma e ao espírito dessa nação. Amém? Amém. Amém. Eu vou enviar esse PDF. Amém. Eu não quis botar muita coisa ali, porque a outra apostila fala bem desse assunto também, já ia ficar repetitivo. E eu queria mesmo, já que hoje tinha muita gente nova, que a gente tivesse um tempo de oração, vazio, eu apóstolo, por esse ministério que é do apóstolo João Becker, que eu estou aqui mesmo, é ele que me colocou aqui para estar ministrando, mas as aulas são dele. Eu só, às vezes, coloco de uma forma mais fácil de entender, porque, igual eu falei, uma aula sua é um módulo. Já reparou? As aulas dele têm tanto conteúdo. 2 horas de aula. É um módulo inteiro de um curso. O que ele chama de módulo é um curso. Então, ele tem 27 módulos de um curso. Só da escola online que ele fez, que ele botou lá no canal. Fora essas que são mais 190, que ele está liberando aos poucos agora. E aí, no ano que vem, a gente continua essas aulas e com outro conteúdo, porque nós já vamos terminar esse aqui, né, de estratégias espirituais. Essa foi a última aula sobre preparação para a guerra. Na semana que vem, nós já vamos ter as aulas sobre guerra. E até dia 24, eu não sei quantas aulas a gente já tem, né? Hoje já é dia 7, mais 2 semanas, eu acho, que a gente termina esse módulo. Ok? E aí vai ter um certificadozinho de participação da Escola de Ativação Profética, como lembrança. E aí a gente vai continuar de novo logo no iniciozinho de janeiro, já com outro tema, que ainda tem que ver com o apóstolo. Amém? Amém. Mas vocês podem anotar para nós o que vocês sugeriam, assim, o que vocês gostariam de que o apóstolo tivesse liberando para a gente ficar mastigando aqui aos poucos, igual eu faço, para ser mais fácil de entender. Tem gente que não está tão adiantado ainda, né, na nossa turma, sabe? E aí depois vocês anotam para a gente. Que aí a gente vai ver lá se tem alguma coisa e vamos ver o que o Espírito fala para ele, né? Amém? Então, Amém. agora eu gostaria mesmo que a gente fizesse, assim, o que eu tenho no meu espírito mesmo, né? Que a gente fizesse um tempo agora de oração em línguas. Vou colocar a oração de novo. Nós vamos ficar só orando em línguas um tempo, tá bom? 8h53, tipo 9 horas a gente para, pode ser? 7 minutinhos? Amém. Que ótimo. Amém? Aí quando parar, Amém. se alguém tiver que sair da sala, pode sair e a gente se falar lá. Vou deixar o grupo aberto agora, um tempo. E quem tiver uma palavra de Deus, fica. Quem quiser ouvir também fica. Fica assim, tá bom? Então tá. Vou colocar a adoração. Amém. Amém. Glória a Deus. Peraí, só um minutinho. Cadê você?
Vendo tu não, vendo a Tá vendo a imagem? imagem. Gravado em La Convocatória. Oh, Nurabacera, quebrada, Amém.